Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não está inscrito neste canal, você se inscreve agora, porque senão nem vale a pena continuar o vídeo, eu já vou embora, nem vou querer ficar aqui mais. Mas não, vamos ficar. Então, fica aí, já manda esse vídeo para outras pessoas, já deixa o seu joinha, porque assim o YouTube entende que o meu vídeo é legal, que o meu canal é legal, que interessa às pessoas, e aí eles vão me dar um pouco mais de visibilidade, assim a gente vai ter mais gente assinando o canal, seguindo os vídeos, dando joinha, entendeu? A gente segue aí nesse círculo vicioso do bem para o meu canal. E aí, hoje, vamos falar aí desta questão, né? Porque eu sei que deve ter gente que pensa, né, que deve se perguntar: mas a Fernanda fica aí reclamando, falando que a França é isso, que a França é aquilo, por que ela não volta pro Brasil então? E aí, vamos saber se eu vou voltar pro Brasil ou não? Espera a vinheta. Muito bem, então vamos lá. É um tema polêmico, eu acho. Não? Fico, não fico? Caso, compro uma bicicleta? O que eu faço, né? Então, vou explicar pra vocês. Tem certos temas aí, vamos colocar assim, certas considerações, certas considerações a pesar, né, a se pesar aí quando a gente vai falar desse tema. Eu separei algumas aqui pra discutir, pra não esquecer, né, do que eu tinha pensado. E aí, uma coisa muito importante, então já a primeira coisa é: existe uma grande diferença em visitar um país e viver, né, habitar neste país. Então, eu entendo que deve ter gente que já visitou a França, e aí, subentende-se, né, não é a França, visitou Paris, por exemplo, ou uma outra cidade. Mas então alguém que visitou uma cidade específica da França, né, e vai falar: nossa, mas eu adorei, mas a França é maravilhosa, mas os franceses são maravilhosos, mas Paris é maravilhosa, ai, mais Paris, ai, mais Paris. E aí eu entendo e respeito totalmente. Só o que eu quero dizer é que é muito diferente você conhecer uma parte de um país, uma parte de uma população, né, de uma sociedade, de uma cultura. E inclusive a gente sabe, né, é só pensar no Brasil. A gente vai falar: Fortaleza é igual São Paulo? Rio é igual São Paulo? Porto Alegre é igual, vamos pensar numa outra capital, Belo Horizonte? Não, não é verdade? É muito diferente. Já pelo clima é muito diferente, o sotaque é diferente, né? Tem certos termos que a gente fala que são diferentes. Então já, só pra começar, né, só por aí a gente já vê a diferença. Então você imagina um estrangeiro que vai conhecer só o Rio de Janeiro. Ele conhece só o Rio de Janeiro, ele vem pro Rio, conhece o Rio e volta falando: ah, mas o Brasil é maravilhoso, só tem praia. É verdade? Não. Vai pro Mato Grosso, tem praia lá? Não. Não é verdade? Então, não é a mesma coisa, não é? Galera que vai pro sul do Brasil vai falar: ai, nossa, incrível, no Brasil só tem um loiro de olho azul. É verdade? É a realidade do país? Não é a realidade do país. É porque a gente tem certas, né, regiões com certas características completamente diferentes, né, de uma para outra. E a mesma coisa acontece na França. Isso acontece em todos os países, né? Conforme eles são menores, obviamente essas diferenças serão menos marcantes, mas a França já é um país um pouquinho maior. Óbvio que, né, se a gente compara com o Brasil, é pequeno, né? Mas comparado com outros países da Europa, é um país considerado grande, né? Aqui a gente vai falar que um país pequeno é o Luxemburgo, né? Dá uma olhada no mapa. Vamos pôr um mapa aqui. Põe o mapa, Fernanda, na sua cara. Vamos esconder a Fernanda e mostrar pra vocês. Olha o tamanho da França. Olha o tamanho da Espanha. Aí veja, Portugal, pequenininho aqui no canto. Luxemburgo, pequenininho ali no meio. Olha o tamanho da Alemanha, né? Aí vai ver, comparado com a Holanda, né? Olha a Bélgica. Vocês estão entendendo? Então, pra Europa, a França é um país grande, né? E ele é representativo, né, de uma população europeia, né? Tem uma história longa, né, que remonta a séculos, né? Então, realmente, né? Então é isso que era a primeira coisa que eu tinha que pôr bem claro aqui pra vocês. Quando eu falo pra vocês
né, de certos problemas que a gente tem aqui, quando eu venho falar nos vídeos a realidade, é porque eu estou vivendo, habitando neste país, nesta região. E aí, se você não sabe em que região eu tô, vamos por aqui de novo, né, que o pessoal que acompanha já tá cansado de ouvir isso, mas se você não sabe onde eu moro, eu vou pôr o vídeo aqui, né, então... Aí dá uma olhadinha lá pra saber onde eu tô na França, porque eu não estou em Paris, tá? Então é outra realidade, né? Eu estou vivendo aqui faz 7 anos e meio, tá? Então não é a mesma coisa que só vir passar 2 semanas em Paris ou no sul da França e ir pra praia e viver no interior da França, né? Então é aquela coisa, quanto mais pro interior a gente vai, mais enraizado e bronco, né, a gente é, sem críticas, tá, pessoal? Não vamos levar pro lado ruim, é no sentido, a gente sabe que tem certas culturas mais enraizadas, que tem certos pensamentos, uma forma, né, um pouco mais raiz mesmo, né, entre aspas, de ver a vida e de ver aquela cultura, né, tanto que essa minha região, eu já devo ter falado aqui, se eu não fiz um vídeo específico disso, eu acho que não, mas eu acho que eu já devo ter perguntado se isso interessa pra vocês, né, faz parte da história da França e da Alemanha, né, na época da Segunda Guerra Mundial, essa região foi muito marcada, então se esta temática interessa, anotem aqui embaixo e eu faço um vídeo falando só disso, né? Então eu já devo ter falado isso, é que se você interessa, marquem aqui, ninguém marcou, então acho que não interessa muito. Mas, enfim, só pra dizer, esta região onde eu moro é muito marcada pelas 2 grandes guerras, é muito marcada pela questão da divisa França e Alemanha, porque é uma região que já foi da Alemanha, que já foi da França, ficou indo e voltando e finalmente ficou com a França. Mas é uma região um pouco peculiar, né? Vocês entendem? Não é a região, por exemplo, das férias, e se você não viu minhas férias no País Basco, tem que ver aqui, vou deixar marcado. Então, o País Basco, por exemplo, é no sul, fica na divisa com a Espanha. E é completamente diferente, pra mim foi outro mundo, e pra lá foi algo muito legal exatamente por isso, por ver uma outra forma de ver turismo, porque aqui na minha região, o turismo não é tão, né, não tem tanta gente que vem pra cá, né, de turista, que vem conhecer. Tem alguns, geralmente estudantes, porque tem a Universidade de Nancy aqui na região, e tem uma parte da universidade que é um pouco... que eles colocaram uma unidade aqui em Metz, onde eu moro, então tem certos estudantes de engenharia, de cursos mais, né, de tecnologia, que acabam vindo pra cá. Então isso a gente tem. Mas não tem turismo mesmo, igual a gente tem em Paris, igual a gente tem no sul da França, né, nas praias, entendeu? Então a relação com estrangeiros e turistas é muito diferente. Quando você está numa cidade que depende do turismo, né, pra você fazer rodar a economia, você não pode maltratar tanto o turista. E aí não vou nem falar de Paris, né, porque essa é uma curiosidade. Paris é conhecida como uma cidade onde os serviços, tá? Então, garçom, garçonete, né? Esse tipo de serviço, o povo é muito mal educado. Mas isso é uma coisa que é conhecida com relação aos estrangeiros, mas também com relação aos próprios franceses. Então, a galera aqui da região fala isso de Paris, tá? Então, o pessoal dessa região que eu moro fala: Paris, credo, que horror, nunca fui tão maltratado assim. Mas é até uma brincadeira, né? Por exemplo, o meu cônjuge brinca com isso, que ele fala: se você for pra Paris e não for maltratado, na verdade até você volta triste. Você fala: meu, fui pra Paris, nem fui maltratado? Que absurdo, sabe? É assim, não, eu vou esperando que o garçom me trate mal, que ele me xingue, que ele fale, né, que ele me trate, né, de forma grosseira. Você tá esperando isso, faz parte daquela aura da cidade, né? Então é até a brincadeira, né, de falar que se eu fui pra Paris e não fui maltratado, então eu não fui pra Paris. Então não foi aquela visita, né, clássica, né, parisiense. Então realmente tem essas particularidades aí de cada região. Então quando eu venho aqui falar pra vocês certas coisas, primeiro, né, relacionado ao lugar onde eu moro, porque é a mesma região. Faz 7 anos e meio que eu estou no mesmo lugar, né, não na mesma cidade, mas na mesma região. Então eu não tenho como falar pra vocês das outras regiões. Eu tenho, igual agora, fui pro sul e achei legal, né, fui lá pro País Basco,
Achei legal, achei demais? Sim, fui visitar. É a mesma coisa morar lá? Será que eles são realmente tão mais abertos, legais e acolhem, né, os estrangeiros melhor do que a minha região? Ou não, eles também são um pouco mais fechados quando a situação muda, né? Você não vai só visitar, você vai pra ficar. E aí você vai pegar o emprego de alguém, né, nativo, né? Então será que o pessoal vê da mesma forma? Então não sei, tô teorizando, tá, pessoal? Mas aqui na minha região, então tem certas particularidades. Então era essa a primeira coisa que eu tinha que falar pra vocês. Não dá pra comparar você vir visitar um lugar por 2 semanas, enfim, 1 mês, e você morar neste lugar, né, por anos e anos e anos. Então, já começamos por aí. Segunda coisa, e aí eu vou entrar numa parte mais pessoal, que nos primeiros vídeos eu já tinha comentado um pouco, porque eu sabia que as questões iam aparecer. Mas por que você tá na França? Como você foi pra França? Como você conseguiu ficar na França, né? Então eu vou retomar uma parte aí da minha vida pessoal, bem de leve, tá, pessoal? Porque eu não preciso ficar dando muita explicação aqui não, mas só pra vocês entenderem, porque senão vocês não vão entender nada. Eu conheci um francês numa viagem que eu tinha feito, não tinha nada a ver com nada. Foi uma viagem que eu fiz de férias, de mochilão, porque eu não tinha dinheiro. Na época eu era estudante ainda, né, de medicina, e eu pegava mochila e ia fazer viagem, assim, pela América Latina. E conheci um francês. E foi assim, legal, amizade, vamos trocar, né, na época era o quê? A gente trocou o Facebook. E aí a gente começou a se falar e, né, foi ficando cada vez mais amigo e se falando todo dia e tal. E aí a gente, né, ficou naquela, e agora? Né, vamos tentar se ver de novo, né? Então eu vou pra França, você vem pro Brasil, como que vai ser? E a partir daí, né, foi acontecendo aí uma relação a super longa distância e depois foi nesse contexto que a decisão foi tomada, né? Então eu vou me mudar para a França e ficar na França por conta desta pessoa. Então, pra explicar pra vocês essa minha vinda pra cá. E aí a gente vai entrar em 3 pontos, né? Que eu falei que o segundo ponto era, eu ia falar da vida pessoal. Mas entra em outras 2 partes, né, da nossa vida que acabam indo juntas, né? Vida pessoal, vida familiar e vida profissional, né? Não tem como a gente, né, eu não posso vir pra cá e daí eu não trabalho, ou venho pra trabalhar, mas daí eu não tenho contato com pessoas, né, e daí eu tenho uma família, mas não tenho amigos e não tenho trabalho, então, essas coisas andam juntas, né. Então eu vou falar como 2, 3 e 4, né, vou separar pra falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, mas elas estão unidas. E aí o que aconteceu? Nessa época que eu conheci esse francês, eu estava no fim do meu internato, né, na faculdade de medicina. E era uma época que pra mim era uma fase difícil no sentido de decisões a tomar. Então agora eu vou acabar a faculdade, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer residência? Eu vou... O que é muito comum também é me inscrever pro exército, né? Exército ou Força Aérea ou Marinha, né? Isso é muito comum também, tanto para homens quanto para mulheres, mais para os homens, mas também tem mulheres que decidem se inscrever em uma dessas 3 forças armadas brasileiras para poder fazer a profissão de médico por 1 ou 2 anos, e depois eles podem até continuar fazendo carreira, né, na Força Armada, ou simplesmente parar ali, né, nesse 2º ano, né, ou no 1º ano, como uma experiência de vida e experiência profissional, e voltar para a vida normal, vamos pôr entre aspas aí, né, que não é ligada à vida militar. Então existe essa possibilidade, e era o que eu queria na época. Eu queria ter essa experiência diferente, eu queria ir para regiões diferentes do Brasil, por exemplo, ir para a Amazônia, ver como que a gente faz esse tipo de atendimento médico na Amazônia, né? Então assim, eu tava em outro esquema, né? Eu tava lá, né? E aí aparece essa pessoa na minha vida e muda tudo. E aí foi aquela coisa, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Será que é isso que eu vou fazer? Será que eu vou continuar com essa pessoa? Porque começo de relação a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu vou continuar? Não vou continuar? Já pensou se eu largo tudo, vou pra lá e no fim não dá certo? Já pensou se eu não tento e depois me arrependo, né? Então foi uma época muito ruim. Na verdade eu não gosto de lembrar dessa época porque foi cheia de angústia, cheia de indecisão, cheia de... eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu gosto de me comunicar, vocês já devem ter visto, né?
E eu comecei a ficar cada vez mais fechada, mais calada, porque eu não tinha como falar com as pessoas. Era uma época que todo mundo queria comentar: ah, o que você vai fazer no final do internato? Ah, o que você vai prestar prova de residência? Você vai fazer o quê? E aquilo foi me deixando irritada, daí eu não queria nem falar disso, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fui ficando revoltada. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Eu não sei se eu vou ficar com essa pessoa ou não, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Então eu tava nessa revolta, né, nessa sensação aí de não saber, de não estar controlando a minha vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E então foi um período muito difícil. E inclusive pra minha família, eu não conseguia nem me abrir com eles, porque eu não sabia o que dizer. Você vai falar pro seu pai e pra sua mãe: ó, vou largar tudo, vou pra um país desconhecido, com uma pessoa desconhecida, e não sei o que vai acontecer. Deve ser horrível, eu não consigo nem imaginar o que é pra um pai e pra uma mãe ouvir um negócio desses. Então eu não queria fazer isso com eles, mas eu não é que eu não tinha outra escolha, mas assim, a partir do momento que eu tomei uma decisão pra mim, eu vou me jogar no vazio, aí você tem que avisar pelo menos, né? Ó galera, tô indo me jogar ali no vazio, se acontecer alguma coisa, pelo menos vocês estão sabendo, entendeu, né? Então você tem que dar aquela notificação. E foi mais ou menos assim. Então eu imagino que deve ter sido muito difícil para certas pessoas, e inclusive fica aqui um pedido de desculpas nacional para as pessoas que estavam no meu entorno naquela época, né, colegas da faculdade e tudo, porque eu parei de falar com muita gente, porque eu não sabia o que responder. Quando o pessoal falava: ah, mas você vai pra onde? Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei. Porque eu tava me jogando no vazio. Eu ia com o meu visto de turista para um país europeu. Nunca foi minha ideia ser irregular, tá? Que fique bem claro. E nunca fiquei irregular aqui, que fique bem claro também. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha 3 meses pra ficar aqui, pra tomar uma decisão que não era só minha, né? Se eu fico ou não fico com uma pessoa que eu conheço mais ou menos e que nunca vivi junto. Então vocês estão entendendo? Não é uma decisão legal, não é uma situação legal. Eu não queria falar com as pessoas sobre isso e eu não sabia o que dizer para as pessoas, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então foi uma situação bem específica aí da minha vida, que sinceramente não desejo pra ninguém, não gostaria de viver de novo. Simples assim, ponto. E aí vamos falar dessa parte, né, profissional, porque acabou sendo essas duas coisas, né? Tinha essa minha parte pessoal e a parte profissional bem ligadas, né? Porque, tá, então eu me dediquei para uma faculdade. Nossa, eu fiz, né, cursinho para entrar na faculdade de medicina. Toda aquela luta por anos, né? Você faz uma faculdade que é longa, são estudos longos, e aí você vai se jogar no vazio. Você tá aqui fazendo plano de ir fazer atendimento médico gratuito no sentido, né, pelo exército, né, ou aeronáutico, o que seja, mas fazer um serviço, né, para a população, e fazer isso em certas regiões mais pobres, mais necessitadas. Então você tá nessa vibe, né? Tô aqui pensando, sabe, a minha ideia era poder um dia fazer também voluntariado, era poder ir para regiões desfavorecidas e poder ser médica nessas regiões, ter experiência de vida e experiência profissional em situações limite. E aí surge uma pessoa, muda totalmente sua ideia da vida ou objetivos de vida, e eu tava perdida. Eu falei: mas o que eu vou fazer na França? Nunca foi minha ideia ou vontade, ou sabe, eu tinha vontade de conhecer, obviamente, né, o mundo, a Europa, conhecer e visitar. Nunca foi minha ideia: eu vou viver, eu vou morar, eu vou realmente, né, mudar de país e ficar o resto da minha vida. Nunca foi. Então foi um período muito complicado, inclusive do ponto de vista profissional, porque era assim: então eu vou pra lá e como é que fica? Não sei, porque a gente não conseguiu achar nada na época com relação à validação do meu diploma na França. Que é o que eu já falei. Se você não viu essa série, eu fiz uma série falando só sobre isso, vou linkar ela aqui, falando sobre como validar o diploma de medicina na França. Porque na época eu não achava informação nenhuma. Eu procurei em tudo quanto é lugar que existia na época, né, disponível. Não existia, nem no Facebook, nem no YouTube, né, porque na época não tinha muita gente que falava disso. Inclusive, né, certas plataformas nem eram muito conhecidas e não existiam certas outras plataformas que são mais recentes. Mas é verdade que eu não tinha muita informação, ninguém conhecia ninguém, ninguém sabia nada, nem no Brasil nem na França. Então ele também não achou ninguém na França que pudesse explicar.
E mesmo chegando na França, ninguém sabia me explicar. E isso eu falo melhor nessa série de vídeos. Então eu me joguei no vazio mesmo, mas assim, bonito, sem paraquedas, sem nada, entendeu? Então foi bem aquela loucura assim, de pensar, é só agora que eu posso fazer um negócio desses louco na minha vida, né? Porque quando eu tiver um emprego estável, quando eu tiver uma casa e uma dívida de 25 anos, quando eu tiver filhos, eu não vou poder fazer isso, né? Então que outro momento da minha vida eu posso, né, utilizar para fazer uma coisa louca dessas? É só nesse momento. Então foi aí que eu tomei essa decisão. Mas me marcou muito. E vindo pra cá, pra França, eu fiquei meio abalada. Porque eu me senti culpada. Eu me senti culpada... Ó, tô abrindo o coração, hein, galera? Abrindo o coração. Me senti culpada porque eu ficava pensando. Eu saí de um país que precisava muito mais de auxílio médico. Eu saí, né? Eu não deixei esse sonho pra trás. Mas querendo dizer, eu deixei certas ideias, sonhos, projetos, né, que pra mim, né, no meu ver, naquela época eram mais importantes, vamos pôr entre aspas, né, que era aquela coisa, né, mais humanitária. E aí eu vim pra um país rico. Na minha cabeça era assim, eu vou pra França, que é rica, que tem tudo, o que eu vou fazer lá? Então eu fiquei me sentindo culpada nessa época. E aí eu falei, bom, não vou pensar muito nisso, vamos seguir o fluxo, vamos ver o que vai acontecer, né? Foi deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Porque a gente não sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E hoje eu vejo muito melhor, mas assim, 7 anos e meio depois, né? Então hoje eu já tenho uma outra visão. E é essa visão que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo, né? Quando eu fico reclamando aí da França e falando dos problemas da França, não é nem pra falar mal, querendo dizer eu não gosto, não, é pra dizer, gente, ó a realidade. Tá vendo? A gente acha que a França é rica. Era o que eu achava. Eu vou para um país rico que tem tudo. O que eu vou fazer como médica lá se eu quero trabalhar mais com o lado humanitário? E quem poderia prever que eu estaria quase que numa guerra civil, num cenário onde tem greve para tudo quanto é lado, e que a saúde na França está um caos e está à beira da falência, e que tem tantos imigrantes fugindo de guerras e vindo para cá, que eu estou quase fazendo uma atividade humanitária do meu trabalho atual. Então, quem diria, né? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, quando eu reclamo, né, entre aspas, nem reclamar, mas que eu mostro a realidade, não é querendo dizer, gente, olha que horror aqui na França, ah, meu Deus, tá vendo? É tão horrível e difícil que eu acho que eu vou voltar pro Brasil. Não, é pra falar, gente, vamos desconstruir a imagem idealizada que a gente tem da Europa, vamos desconstruir essa... né, ideia básica, né, essa coisinha aí de ficar, sabe, já deu já, né, essa ideinha, ai, Brasil é horrível, brasileiro, ai, sem cultura, não sei o que, ai, europeu e tal. Gente, né, que coisa rala, né, vamos passar por um estágio um pouco mais avançado e entender o que é uma sociedade construída, né, uma sociedade com vários níveis, uma sociedade com história, uma sociedade com contexto, né, e ver que tem sociedade assim, tal característica no Brasil, e assim, tal característica na França, e que não dá pra você querer fazer uma comparação pau a pau ali, né, no bom brasileiro, não dá, e que não é questão de, ai, aqui é bom, aqui é ruim. Não, a questão é que aqui tem pontos bons e ruins, aqui tem pontos bons e ruins também. E que a realidade é essa. A minha realidade hoje aqui na França é essa que eu mostro pra vocês. E quando eu tomei essa decisão de vir pra cá e que isso me fez mal, eu imagino que isso deve fazer mal pra outras pessoas que veem o vídeo, né, os meus vídeos, e que devem ter certos pré-conceitos e que devem pensar isso. Olha, uma médica que saiu do Brasil e foi para a Europa. O que ela faz lá? Por que ela não está aqui, ajudando aqui? E tenham noção disso, que eu estou ajudando muito aqui, porque a situação está muito crítica aqui também. E que eu acabo auxiliando não só com conhecimentos técnicos, mas com a minha facilidade de línguas. E para dar um exemplo muito concreto, ontem eu fiquei pelo menos 1 hora no telefone falando inglês com uma família norueguesa, porque o pai norueguês quis encontrar a esposa na Espanha
Então ele saiu da Noruega para a Espanha de carro e no meio da França ele tem um problema com o carro e depois faz um episódio de confusão com amnésia, enfim, coisas mais específicas aí da medicina, mas ele precisou ir para um hospital francês e ele não fala francês, ele só fala norueguês e um pouco de inglês. E eu tive que ficar com a família muito tempo no telefone, super, né, sem saber o que fazer, longe, não sabia que decisão tomar, e eu fiquei muito tempo no telefone com eles, né, então eu levei esse tempo aí que eu tinha. Também, que eu poderia ter visto outros pacientes, é verdade, mas não é perdido, é dando atendimento médico para alguém que precisa, em outra língua. E quantas vezes já não atendi pacientes falando um pouco de espanhol, que eu sei, de italiano, de português, porque já atendi brasileiros aqui, e são coisas que os franceses não têm como fazer, certo? A maioria, né, que não fala outra língua, senão o francês, né, como acontece no Brasil. Mas é uma facilidade minha, vamos utilizar, né, vamos utilizar pro bem. Então eu nunca poderia imaginar que eu ia ter essa realidade aqui na França. E eu queria trazer isso pra vocês. Então, fechando esse vídeo, né, eu falei aí desses 4 pontos que acabam se interconectando, e eu acabo nesse último, que é a parte familiar, porque foi isso que me segurou aqui, né? Ah, então, Fernanda, quando acabou sua primeira relação lá, por que você não voltou pro Brasil? Primeiro porque eu já estava no meio do processo super complicado, né, de validar meu diploma. Eu estava no meio. Aí eu falei, poxa, já tô tomando uma decisão super difícil na minha vida, parte pessoal. Vou, né, de novo dar um sopetão na vida profissional? Vamos um por um? Vamos um por um. E aí, acaba que a gente segue a vida e conhece outras pessoas e acaba, né, se apaixonando de novo e tendo outra relação, outra pessoa, outra família. E hoje eu tenho uma família, né, porque o meu cônjuge tem 3 filhos de um primeiro casamento e a gente tem nossa família. E aí, eu vou continuar aqui? Vou continuar aqui. Até quando? Não sei. Pra sempre? Não sei. A gente nunca sabe o que vai acontecer, gente. E essa é a grande coisa. A moral da história é: não sabemos o que vai acontecer. E tudo que a gente pode fazer é levar o melhor que a gente tem de tudo. Todo tipo de coisa que a gente sabe, de técnica que a gente tem, nossas habilidades. Então a gente leva tudo isso de bom e transforma para o mundo, onde quer que nós estejamos no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Fique bem, em paz e com saúde. Até a próxima!